O Brasil é gigante em território, gigante nas riquezas naturais, gigante na capacidade de trabalho, gigante na generosidade de sua gente. É gigante de corpo e alma, mas hoje vive uma crise que não combina com a sua grandeza. Os nossos dias mostram um Brasil estarrecido e indignado diante de tamanha recessão. Recessão que afeta a nossa autoestima e corrói a qualidade de vida dos brasileiros. Mas será que é esse? E só esse o Brasil que temos? O Brasil que somos? Com certeza não. Somos também um país que faz jus à sua grandeza e que dá exemplo para o mundo. É a partir desse Brasil que dá certo que vamos agigantar nossos sonhos, nossa esperança, nossa confiança e seguir em frente orgulhosos do país que temos, do país que somos. Nesse Brasil que já começa a se reencontrar com o crescimento, o Partido Progressista responde por dois importantes ministérios. Pelo da Agricultura, que representa o agronegócio, o setor que mais exemplo dá de organização, modernidade e potência. E pelo Ministério da Saúde, que tem o desafio de implantar um serviço médico que corresponda à grandeza do Brasil, do país que temos a obrigação de ser. Porque, como mostra o agronegócio, temos condições e plena capacidade para isso. Esse é o pensamento do PP. É isso que devemos ter em mente. Somos capazes de superar qualquer adversidade. O PP foi a legenda que proporcionalmente mais cresceu no último ano e mostra que está, a cada dia, mais e mais antenado com a nossa realidade, com o nosso tempo. O que é fazer política? Qual a missão de um partido político? Fazer política é dialogar, é buscar um consenso para garantir a todos as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. É trabalhar para garantir dignidade ao cidadão, seja qual for a sua classe social. A missão de um partido político é no campo das ideias. Defender caminhos para combater a desigualdade, para promover o bem-estar social. Por talento, méritos próprios, uns se sobressaem aos outros, se destacam mais. Mas todos, indistintamente, devem ter o mesmo direito de viver com dignidade. É isso que faz o Brasil dar certo. A diversidade é característica do nosso país e, portanto, fundamental na discussão e aprimoramento de políticas públicas. Movimentos como o de mulheres, jovens e negros, vindos de todos os setores da sociedade, ganham voz e força dentro da nossa legenda. Num regime democrático, todos devem estar muito bem representados, porque é assim e só assim que se faz o Brasil que dá certo. Eu tenho muito orgulho por ter sido a primeira mulher eleita governadora do meu estado. Não por uma razão pessoal, mas por um significado muito maior. Por representar uma quebra de preconceito. A cada dia, o espaço da mulher se amplia e é inegável o seu valor por onde quer que ela atue. No Brasil que dá certo, as escolhas são feitas pela competência, independente de gênero, cor ou etnia. Hoje eu tenho o orgulho e a responsabilidade de responder pelo Ministério da Agricultura. Mas antes de ser ministro, sou e sempre fui um homem ligado ao campo, à agricultura e à pecuária. Acompanhei e participei da evolução desse setor. Eu vi e vivi de perto, nos últimos 40 anos, uma transformação sem paralelo da nossa atividade rural. Durante esse período, enquanto a produtividade agrícola lá nos Estados Unidos dobrou, aqui no Brasil ela multiplicou por 4. E a nossa produção quintuplicou. Nos anos 80, a região do Cerrado produzia 500 mil toneladas de soja. Agora são 50 milhões de toneladas. Aumentou em 100 vezes a nossa produção. Somos o principal exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango. E ocupamos a posição de liderança no comércio de milho, óleo de soja, carne bovina e celulose. A quantidade de aves que levávamos um ano para abater, agora abatemos em 2 semanas. Exportamos frango para mais de 150 países. O agronegócio é responsável pela metade das nossas exportações e representa 20% do PIB brasileiro. E é o setor que mais dá empregos no Brasil. Esses números espetaculares foram cultivados com um trabalho sério, honesto e persistente do homem do campo.
Números também alimentados pela modernidade e visão de futuro dos nossos produtores. Esse ano, antecipamos para pré-custeio 12 bilhões de reais para os agricultores financiarem a sua safra. E já temos a previsão de uma safra recorde, ultrapassando em muito as 200 milhões de toneladas. E o Brasil se prepara para, nos próximos anos, chegar a 250 milhões de toneladas. O agronegócio trata com tanto critério o que produz e comercializa, que mesmo após uma interpretação equivocada de uma investigação batizada de carne fraca, não perdeu o imenso prestígio que conquistou. A excelência que mantém o controle e a qualidade falou mais alto. Em pouco tempo, desfizemos o equívoco e as exportações estão voltando ao ritmo normal. Por toda essa organização e planejamento, hoje o agronegócio é o melhor exemplo do Brasil que dá certo. Fazemos uma administração progressista frente ao Ministério da Saúde. Economizamos mais de 3 bilhões, cortando cargos administrativos e baixando o preço de medicamentos. E tudo foi reaplicado em mais serviços de saúde. Santas casas, hospitais filantrópicos, UPAs, radioterapia e ações de atenção básica passaram a receber financiamento do nosso governo. Adotamos o melhor tratamento do mundo para portadores de HIV. Zeramos a fila para o tratamento da hepatite C e conseguimos Zika Zero nas Olimpíadas. O presidente Temer lançou pessoalmente o Sexta-feira Sem Mosquito e, neste ano, dengue e zika reduziram mais de 90%. Controlamos a febre amarela, 7 mil obras estão em andamento, o Mais Médicos foi renovado e 57 milhões de brasileiros já têm prontuário eletrônico. Vamos informatizar toda a saúde. No Brasil que dá certo, saúde é a prioridade absoluta. A Caixa Econômica Federal está fazendo a sua parte nesse novo capítulo da nossa história. A do Brasil que dá certo. O pagamento de 40 bilhões de reais das contas inativas do FGTS vem ajudando as famílias brasileiras a equilibrar seus orçamentos, investir em novos projetos e até mesmo realizar sonhos antigos. Sem falar que esse saque do Fundo de Garantia vai ajudar a estimular a economia e gerar novos empregos. Ao mesmo tempo, a Caixa aumentou o valor do saque do Fundo de Garantia para facilitar a aquisição da casa própria. Subiu de 1,5 milhão para 3 milhões de reais. Isso significa uma injeção de ânimo no importante setor da construção civil e, consequentemente, na abertura de mais frentes de trabalho. E ainda este ano, serão liberados recursos para a construção de até 600 mil novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Investir na vida das pessoas. Esta é a fórmula do Brasil que dá certo. Hoje, no mundo inteiro, e aqui no nosso Brasil, a grande vilã da história é, sem dúvida, a desigualdade social. E diante de uma crise, essa desigualdade se torna ainda muito maior. A ineficiência na administração pública que tivemos nos últimos anos aumentou o problema, porque o dinheiro não foi para onde deveria ter ido. Ao fechar os caminhos para a irresponsabilidade que sangrou o país, o Brasil deu um grande passo em direção à formação de uma sociedade mais justa, mais inclusiva. O Brasil que dá certo é o Brasil que olha e cuida de todos os brasileiros. Se por um lado, a crise que vivemos revela nossas fraquezas e erros, por outro, ela nos dá a visão e a oportunidade de fazer correções, promover mudanças e encontrar o melhor caminho a seguir. Esse é o lado bom da história. Por isso, nenhuma crise vai parar ou impedir o país de crescer. O Brasil é um dos poucos países onde as oportunidades de crescimento são reais e imensas. Um lugar no mundo para sonhar e realizar. O Brasil é potência e ninguém mais aceita que um país de tantas riquezas continue em dívida com sua gente. Sabemos o que está errado e o que fazer para corrigir. Investir na vida das pessoas. Esta é a fórmula do Brasil que dá certo. No Brasil que dá certo, saúde é a prioridade absoluta. O Brasil que dá certo é o Brasil que olha e cuida de todos os brasileiros. Todos, indistintamente, devem ter o mesmo direito de viver com dignidade. É isso que faz o Brasil dar certo. No Brasil que dá certo, as escolhas são feitas pela competência, independente de gênero, cor ou etnia. Porque é assim e só assim que se faz o Brasil que dá certo. O agronegócio é o melhor exemplo do Brasil que dá certo. Nós já temos o exemplo da direção a seguir. Já temos um Brasil que dá certo.
o Partido Progressista.